pessoal, bom dia. Quem fala então é a professora Kathleen. E hoje a gente vai conversar, continuando, dando continuidade aí à nossa disciplina de deontologia veterinária. A gente vai tratar a respeito da resolução número 1138 de 2017 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que trata a respeito do conceito ou que traz o Código de Ética do Médico Veterinário. Então, é uma discussão bastante ampla, bastante filosófica, que abre muita discussão, que nós vamos abordar aí com um pouco mais de calma, talvez, né? Ampliando um pouco a nossa visão abstrata mesmo, filosófica, a respeito de temas que são abordados no Código de Ética. Então, vamos lá. Então, essa resolução, ela aprova o Código de Ética do Médico Veterinário, né? Mas o que é ética, né? Qual que é a diferenciação entre moral e ética? A gente já debateu um pouco a respeito disso lá na nossa primeira aula, né? Na aula introdutória. Moral está muito relacionado, espero que vocês estejam aí já relembrando, retomando, né, esses assuntos. Mas moral está muito relacionado à cultura, né? Então, o que é culturalmente aceito? E a ética, existem legislações, existem conceitos muito bem definidos e sedimentados no conhecimento da população do que é certo e do que é errado de ser feito, né? Então, essa é a diferenciação entre moral e ética. A moral está relacionada aos costumes e a ética está relacionada àquilo que a legislação já prega, que já são conhecimentos ou atitudes que se espera de um profissional que estão sedimentadas na população, na comunidade, enfim. Então, o médico veterinário ele tem como responsabilidade estudar e observar a sua conduta. Então, constantemente, a gente tem que observar a forma como nós estamos agindo e buscar conhecimento para agir sempre de forma mais coerente e com a tecnologia, com o conhecimento que foi desenvolvido, mais atual possível, tá? Então, quando a gente fala do nosso código de ética ou sobre ética, se vocês buscarem aí no Google, coloquem aí ética na profissão de médico veterinário ou código de ética veterinário, filosofia, vocês vão ver que abre uma discussão bastante ampla a respeito do que é ética e entra muito nesse conceito filosófico dessa discussão toda, tá? Então, vocês vão ver ao longo da nossa leitura do Código de Ética que ele acaba, ou a gente acaba ao longo do tempo, valorizando muito mais os aspectos zootécnicos, cirúrgicos, de diagnóstico e clínicos, como está escrito aqui no texto, do que reflexões filosóficas ou éticas do nosso trabalho, né? Então, o veterinário está sempre muito preocupado e a gente acaba se cercando muito bem do procedimento cirúrgico, clínico, diagnóstico que a gente vai usar em cima do nosso paciente. Então, a gente está sempre muito bem atualizado em relação a isso. Mas a questão filosófica por trás do tratamento do animal como um ser único e que tem direitos, assim como um ser humano, isso acaba ficando desprezado ou não observado quando a gente está tratando de um animal. E isso faz parte da ética, da nossa conduta. A gente tem que reduzir a objetificação que a gente, da forma como a gente observa o animal. Porque ainda tem muita gente que observa o animal como objeto, né? Da mesma forma que tem a discussão sobre a mulher objetificada, né? Do corpo da mulher, das características que uma mulher tem que apresentar para ela ser qualificada de alguma forma e muitas vezes desprezada como um ser independente que tem seus direitos, que devem ser preservados e devem ser observados. A gente faz de uma forma muito pior, muito mais intensa sobre os animais, né? Então, um cavalo de corrida, muitas vezes,
Não é observado se aquele animal está satisfeito com o papel que ele vem desempenhando. Até porque analisar a satisfação de um animal, muitas vezes, para muitas pessoas, pode ser muito difícil. Como que eu vou provar num experimento científico, empiricamente, que um animal está satisfeito ou não com aquele papel que ele está desempenhando, né? Então, a gente acaba que, por não ter formas de mensurar essas qualidades, essas capacidades mais abstratas de expressão, a gente não consegue avaliar ou a gente não consegue perceber muito bem se aquele animal está tendo seus direitos preservados, tá? Mas isso é uma coisa que a gente tem que começar a observar. A gente tem que começar a observar, além da clínica, do diagnóstico, do tratamento cirúrgico, a gente tem que começar a observar os sinais e as expressões desses animais em relação à sua satisfação, ao seu bem-estar, né? Então, porém, o que fazemos frente a outras formas de vida com que compartilhamos a existência nesse planeta, né? Então, a gente trata muito bem, clinicamente, diagnóstico, cirúrgico, tá tudo certo com o animal. Mas e o que a gente faz com as abelhas? O que a gente faz com os peixes nos rios? O que a gente faz com as formigas e com os insetos? O que a gente faz com os animais de vida livre? Com as onças, com os guepardos, com os elefantes, com os leões, com os tigres? Então, isso faz parte, né, da ética veterinária, mas a gente vai abordar isso mais adiante. Então, ó, aqui alguns exemplos, né, muito clássicos do nosso dia a dia. Até na faculdade agora a gente está com o projeto Carroceiros, que tem como objetivo justamente tratar desses animais aí, sobre essas condições. Obviamente, isso aqui é um caso extremamente clássico que a gente sabe que não é ético o que está sendo feito. Se você for pensar nesse animal como um objeto, esse objeto já está na hora de ser aposentado, de ser descartado. Mas ele não é um objeto, né? Ele é um animal, ele tem consciência, ele tem dor, ele sofre, ele precisa ser tratado de forma respeitosa, né? E não é isso que está acontecendo, né? Então, olha, esse animal está todo machucado devido à armadura, né, de tração que é posta nele. Então, ele está machucado aqui, ele está machucado aqui. Esse animal aqui até que não aparenta estar desnutrido, né? Mas é comum a gente ver esses animais de carroceiros com a marcação aqui, ó, de todas as costelas, com esse flanco aqui aparecendo bem demarcado, né? Porque ele está desnutrido. Muitas vezes esses animais podem apresentar edema de subcutâneo ou edema abdominal, perda de líquidos devido à desnutrição, né? Enfim. E aí a gente entra com esses projetos de extensão dentro da universidade, justamente para a gente observar isso que está acontecendo na comunidade e auxiliar a comunidade. Porque aí, nesse caso, por exemplo, eu vou culpar quem? Você vai culpar o carroceiro? O responsável por esse animal? Por quê que você vai culpar ele? A culpa é dele, de ele não ter dinheiro, de ele ter que passar o dia inteiro catando papelão na rua, catando plástico para levar, para fazer reciclagem, para ele ganhar um trocado no final do dia? Você vai culpar ele? Esse trocado no final do dia que é para ele comprar o pão, o leite, pagar uma conta de luz, se é que essa pessoa tem a sua casa, né? Então, a ética e a moral gira em torno da gente observar esses direitos animal, o direito da sociedade, o direito do ser humano. Outro exemplo clássico, né? Esse início de ano, final do ano passado, a gente teve aí vários canis, e continua acontecendo, vários canis de reprodução de animais sendo fechados, porque a condição desses animais é péssima, desses animais reprodutores, é péssima.
Eles estão ali simplesmente para reproduzir, para gerar filhotes com características morfológicas que são aceitas pela sociedade. Enfim, né? Não é necessário, né? Esse tipo de tratamento com esses animais, não é necessário. Tem como a gente gerar filhotes respeitando a dignidade desse animal, dando a ele conforto. Ainda assim, dando à sociedade aquele animal que é um produto, mas que é um animal, que é um ser senciente, um ser que expressa sentimentos, um ser que expressa suas vontades próprias, sua indignação, que fica triste, que toma antidepressivo, não é mesmo? Então, existem outras formas a gente ofertar isso que as pessoas querem, né? E com certeza, vocês concordam plenamente, eu tenho certeza disso, vocês concordam plenamente comigo que isso não é legal, né? Então, esses foram só 2 exemplos que eu trouxe aí para a gente acender um pouco a discussão da ética na medicina veterinária, mas trazendo o lado do direito animal também, tá? Então, condições que fazem possível a vida, reconhecendo a biodiversidade não só em termos ecológicos e ambientais, mas pela trama dos elementos que a constituem. Humanizar o animal, nem animalizar o humano, mas sim propor uma relação harmônica, coerente, madura com as demais espécies. Acho que isso aqui, ó, relação harmônica, coerente e madura com as demais espécies, é o que a gente tem que mais pensar hoje em dia, sabe? Eu acho que a gente já sabe das técnicas, ou tecnicamente, tudo aquilo que a gente tem que observar quando a gente está tratando um animal. Agora, essa relação harmônica com todas as espécies, coerente, gente. Tem que ser uma relação coerente. Já passou do tempo da gente ficar colocando animal enjaulado em uma cela de 3x2. Enfim, uma relação madura com as demais espécies. Isso significa observar esses direitos animais, né? Então, esses textos aqui da introdução dessa aula eu tirei desse site, né? Que esse autor, o Maldonado, fala sobre reflexões em torno de uma ética animal, tá? Como atividade para essa aula, eu vou sugerir que vocês leiam esse texto e façam aí uma análise comparativa, assim, do que é abordado no Código de Ética e do que é narrado nesse texto em relação ao que a gente tem que observar quando a gente está tratando de ética animal, tá bom? Tá descrito lá também no fórum. Bom, mas e o que traz o Código de Ética de fato, né? Então, o Código de Ética, né, ele foi estabelecido, escrito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. O seu texto foi redigido em 2016, mas ele foi aprovado no dia 9 de setembro de 2017. Ele entrou em vigência, né, em 9 de setembro de 2017, que é o dia do médico veterinário, né, 9 de setembro. Tá? Então, o que traz aí esse texto? Considerando que a medicina veterinária, estou lendo ali, tá? Considerando que a medicina veterinária é conceituada como atividade imprescindível ao progresso econômico, à proteção da saúde humana e animal, ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade e dos animais, requer dos que a exercem a formação, o conhecimento e o aprimoramento profissional. É verdade. Isso tudo que está escrito, obviamente, né? A medicina veterinária, o nosso país ainda é um país agro, né? Agro é pop, agro é tudo. Enfim, o nosso país é um país agro ainda, então, com certeza a medicina veterinária está aí atrelada fortemente com a produção animal e isso está intrincado com o nosso produto interno bruto. Então, a gente tem um papel socioeconômico extremamente importante na sociedade. Nós somos vistos, né, como uma classe muito importante na sociedade, porque a gente trata da produção econômica do país, né? A gente também está muito atrelado à saúde humana, porque a gente tem que saber e tem que informar a respeito de diversas zoonoses,
Então, muitas vezes a gente cuida do animalzinho, mas para a gente confirmar um diagnóstico, a gente vai ter que olhar no ser humano, o que esse ser humano está apresentando também. Porque a gente pode ter uma doença que está atrelada a essas duas espécies, não é mesmo? Como é o caso do nosso coronavírus agora, né? E animal, claro, saúde animal. Ao meio ambiente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com todos os materiais, por exemplo, que a gente produz, lixo, né, que a gente produz durante o nosso atendimento clínico, durante nosso desempenho aí no trabalho, durante o nosso trabalho, porque a gente também tem que cuidar do meio ambiente, não só nesse sentido, a gente cuida também de espécies que estão de vida livre, a gente tem que tomar cuidado com a poluição do meio ambiente, tá? Bem-estar da sociedade, em primeiro lugar, depois dos animais, né? Eu acho isso muito triste da gente ver aqui, mas essa é a verdade. Se vocês observarem no texto, proteção à saúde humana vem antes, né? Bem-estar da sociedade vem antes, né? Então, tá aqui no nosso texto, tá no nosso código de ética. O ser humano, ele acaba vindo um pouco antes do que os animais, que na verdade são, eu acho que da maioria de vocês, é o nosso foco, né? São os animais, mas o ser humano vem antes. Nananana. Por isso a gente tem que observar muito bem aí o nosso conhecimento, né, para a gente poder trabalhar de uma forma adequada em cima desses valores aí apresentados nesse texto. Considerando ainda mais o quê? Continuando a leitura do texto. Que os médicos veterinários, voluntariamente, por convicção e inspiração cívica, né, tendo em vista o prestígio da classe e o progresso nacional, resolveram se submeter a instrumento normativo capaz de mantê-los em uniformidade de comportamento social baseado em conduta profissional exemplar. Beleza, legal. Inspiração cívica, né? Tipo, é aquilo do... eu amo os animais desde criança, né? É aquela inspiração que você tem, assim, desde sempre, de ver nos animais uma forma de vida tão apaixonante, né? Eu acho que é isso, né? Essa inspiração que a gente tem de ser médico veterinário é o que acaba nos movendo, né? A cuidar bem do animal, a fazer um diagnóstico caprichado, a observar o animal e dar o melhor tratamento quanto possível, porque a gente tem essa inspiração em tratar do animal, né? Tendo em vista o prestígio da classe. É porque é uma classe prestigiada, não é mesmo? Vocês podem estar me achando muito crítica nesse sentido, mas talvez eu seja mesmo. É que eu acho que esse tipo de uso, né, das palavras, ele acaba trazendo uma competição, né, entre posições dentro da sociedade, né? E eu acho que, levando em consideração aquilo que a gente falou de amadurecimento das nossas relações com os animais, também vem aí do amadurecimento das nossas relações interclasses, né? Então, eu não gosto quando eu vejo uma expressão desse tipo no texto. Se vocês quiserem, lá no fórum, coloquem isso também, o que vocês acham a respeito disso, se traz esse sentimento para vocês, ou se vocês têm uma interpretação diferente. Tipo, não, professor, eu acho que, isso daqui eu acho que é só X, tá? Essa é a visão que eu tenho. Coloquem lá a visão de vocês também, tá? Considerando que o médico veterinário deve manter uma conduta profissional e pessoal idôneas. Ok, resolve. Aprovar o Código de Ética, essa resolução entrar em vigor em setembro de 2017, tá a minha carinha aqui, mas tá escrito aqui 2017, tá? Então, aqui, né, já discuti com vocês, beleza. No nosso Código de Ética tem o juramento do médico veterinário. Vamos ler. Juro que... Vocês vão estar lá, né, no dia da colação de vocês, bem bonitinhos, com a beca, com aquele chapeuzinho lindo lá. Vocês vão esticar a mãozinha para frente e vão fazer o juramento. Juro que, no exercício da medicina veterinária, cumprirei os dispositivos legais e normativos, respeitando o Código de Ética Profissional, buscando harmonia entre ciência e arte. Eu acho isso lindo, né? Então, ser veterinário... eu até me emociono. Ser veterinário é uma arte também, gente. A gente tem muito que usar da nossa capacidade de abstração e da nossa criatividade
para a gente conseguir trabalhar dentro da medicina veterinária, né? É muito difícil você tratar de um animal que não fala com você. Isso é bem difícil. Então a gente tem que ter o dom, tem que ter a arte, tem que ter a criatividade, a capacidade de abstração para conseguir observar aquele animal não somente como indivíduo também, mas também como uma população de uma espécie de animais que está no nosso entorno, né? Então aquela doença está afetando somente um animal ou não, enfim. Então, Código de Ética Profissional buscando harmonia entre ciência e arte, aplicando meus conhecimentos para o desenvolvimento científico e tecnológico em benefício da saúde única e bem-estar dos animais, promovendo o desenvolvimento sustentável, assim eu juro. Então, o nosso juramento ele está um pouco melhor do que o discurso que vem dentro do nosso Código de Ética, tá? Por quê? Porque ele traz aqui ó, o benefício da saúde única, né? O que é saúde única? Vocês já ouviram falar disso? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em alguma palestra, outros professores falando sobre isso. Saúde única é o termo que trata da integração entre a saúde humana e a saúde animal. O ambiente é a adoção de políticas públicas efetivas para a prevenção e controle de enfermidades, trabalhando nos níveis local, regional, nacional e global. Tá? Então, a saúde única ela entra aqui no âmbito das políticas públicas, né, do governo. O que o governo está fazendo para garantir a saúde das espécies todas, humana, animal, abelha, peixe. Vocês acham que isso está sendo bem observado? Se a gente passa isso para um âmbito ambiental, vocês acham que a gente tem políticas públicas adequadas que garantem a saúde e o bem-estar dos animais? A gente até tem. A nossa legislação é muito bonita. A legislação está tudo lá. Mas isso é seguido? As empresas elas estão proibidas de emitir poluentes nos rios. E o que está acontecendo com os rios? Por que os rios estão na situação que estão se as empresas são proibidas de colocar dejetos, poluição, sem tratamento prévio no rio? Por que a gente tem rios sem peixe? Por que o Tietê está daquela forma? Por que a gente passa ali no Rio Belém e o Rio Belém está daquela forma? Tem espuma no rio. Tem manchas de óleo no rio. O que acontece? A gente tem uma legislação bonita. Se você for atrás da legislação pertinente ao cuidado de dejetos de empresas, ela é linda. Tem normativas, tem prerrogativas. Você tem que seguir aquilo para você não poluir o meio ambiente. Então, a gente tem um respaldo de políticas, a gente tem um respaldo legal, mas as políticas públicas efetivas não são realizadas. E aí a gente está na condição que a gente está. Pois bem, esse é o símbolo, então, né, um dos símbolos da saúde única. É muito interessante, é uma questão que vem crescendo muito aí dentro da classe do médico veterinário, dos ambientalistas, dos biólogos, dos zootecnistas, agrônomos e por aí vai, daqueles que têm interesse em discutir esse assunto, tá? Então, assim, nosso código de ética também traz o juramento lá do médico veterinário, que vai ser o que vocês vão falar lá no dia da colação de vocês, vai ser lindo, vocês vão ver. Daí vem a parte do preâmbulo, né? Então, para o exercício da medicina veterinária com integridade e respeito, dignidade e consciência, o médico veterinário deve observar as normas de ética profissional previstas nesse código, na legislação vigente, e pautar seus atos por princípios morais, né, de modo a se respeitar, preservando o prestígio e as nobres tradições da profissão. Eu não gosto dessas coisas, mas tá certo, é isso. Então, do que é composto o nosso Código de Ética? Ele é composto por 14 capítulos e dentro desses capítulos estão distribuídos 37 artigos. E hoje a gente vai discutir o capítulo 1. Tá? Fizemos essa introdução aí sobre uma questão mais filosófica aí, de respeito ou não a esses direitos animais e ambientais, né? E como o ser humano é colocado o antropocentrismo, né? O ser humano colocado no centro de tudo, mas ok, eu vou superar isso. Vamos adiante. Então, o capítulo 1, ele trata dos princípios fundamentais do Código de Ética. Então, o que ele fala? Exercer a profissão com zelo, ok, cuidado, então, quando vocês estiverem tratando de um animal, cuidado com os seus atos, com o que vocês falam, da forma como vocês se expressam, tentem ser o mais claros quanto possível com quem vocês estiverem trabalhando. Denunciar agressões aos animais e ao meio ambiente. Sim,
Isso aqui é para todos, né? Hoje qualquer cidadão pode fazer denúncias de agressões aos animais e ao meio ambiente, né? Mas a gente, por ter o conhecimento ampliado a respeito de cuidados com os animais e com o meio ambiente, a gente tem aí como obrigação fazer essas denúncias quando a gente vê que algo está errado. Também é um princípio fundamental do médico veterinário: melhorar o bem-estar, saúde animal e humana, ambiental e os padrões dos serviços médicos veterinários. Então a gente tem que sempre estar zelando por essas ideias, né, de bem-estar animal, saúde animal e humana, ambiental e os padrões dos serviços médicos veterinários. Então, eu acho muito legal isso, porque tem muitas clínicas veterinárias que trazem, né, por exemplo, equipamentos de última geração, mesmo sendo uma clínica pequenininha. Eu acho isso muito legal, porque isso mostra que esses médicos veterinários estão preocupados em trazer o melhor para o bem-estar e para a saúde daquele animal. Então isso é muito legal, isso é muito interessante, né? Evitar sofrimento e dor, preservando o bem-estar do animal, claro, né? Então, se a gente vê um animal em sofrimento ou ele está sentindo dor, a gente tem que imediatamente utilizar algo para amenizar a dor desse animal. Os nossos animais, eles sentem cãibras, eles sentem dor quando eles se batem, eles sentem dores musculares. A gente, quando tá com uma torcicola aqui, ó, a gente vai lá e toma um relaxante muscular, né? E o nosso bichinho, como é que ele vai expressar isso? Né? Como é que ele expressa quando ele tá sentindo uma dor muito forte numa musculatura? Quando ele cai, não fratura nada, mas fica, né, com aquele hematoma que muitas vezes a gente nem vai ver, né? Mas que tá lá um hematoma e aquilo tá causando dor nele, né? Então, se vocês fizerem uma comparação, né, do quanto de medicamento vocês tomam quando vocês estão doentes e o quanto a gente não usa de medicamento no animal, já dá para perceber o quanto a gente não percebe, né, do sofrimento animal, né? Mas tá bom. Defender a dignidade da profissão, as condições de trabalho do médico veterinário. Então, a gente tem sim que discutir salário, a gente tem que discutir se aquela clínica veterinária está oferecendo o que é necessário para o médico veterinário realizar um atendimento digno ao animal. A gente tem que observar esses fatores e denunciar eventualmente, se for o caso, né? Porque a gente sabe que está afetando diretamente a nossa classe, o prestígio da classe, e diretamente o animal que está sendo submetido àquelas condições. E aí a gente... o capítulo 2. Então, o capítulo 1 trata a respeito desses princípios gerais que giram em torno aí do nosso código de ética, né? E agora a gente entra sobre os nossos deveres. Então, o que são deveres do médico veterinário? O capítulo 3, ele vai tratar dos direitos do médico veterinário. Então, antes vem os nossos deveres, né? Então, o que a gente tem que cumprir? A gente tem que aprimorar constantemente o nosso conhecimento. E não há desculpa para você dizer que, parei no tempo e vou ficar com esse conhecimento que eu tenho aqui, tá bom, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem acesso muito fácil à educação. Existem diversos cursos online de aprimoramento, de atualização, existem diversos cursos de pós-graduação, tudo bem, não são baratos mesmo, não são, mas a gente deve buscar meios de se manter atualizado. O acesso a artigos científicos hoje não é limitado, tá? A gente tem acesso a qualquer artigo, a qualquer momento. Se você entrou num site e você não conseguiu baixar determinado artigo, busca um outro colega que esteja dentro de uma instituição federal ou uma instituição de ensino que dê acesso a esse artigo, e busque esse artigo para você compreender melhor aquela doença que você está tratando esse animal, por exemplo, tá? Evitar mercantilismo. Aqui é complicado, ó. O que é mercantilismo? Mercantilismo é isso que a gente faz, né? Eu te dou isso aqui, você me paga tanto. Eu te ofereço esse serviço, você me paga. Isso é mercantilismo, né? Isso existe desde que a moeda foi cunhada, né? Aí a gente tem uma linha aqui também de equilíbrio, né? A gente tem que entrar num ponto de equilíbrio aqui entre valorização do seu serviço e evitar um custo elevado dos serviços que você está prestando, porque é desnecessário. Aí entra na consciência de cada um, né?
Então, por exemplo, né, é necessário a gente pagar milhões ou ser pago milhões e milhões de dólares para um jogador de futebol executar o seu serviço? É necessário que o presidente da República receba tantos mil reais de salário mensal, além de todos os outros benefícios que ele recebe? É necessário eu cobrar em uma castração de fêmea com anestesia inalatória, com todos os exames pré, pós-operatórios, com qualidade no serviço, com um centro cirúrgico adequado, com profissionais adequados fazendo acompanhamento desse animal, um custo tão elevado quanto 5 mil reais para uma castração? Ou, no outro sentido, eu posso fazer castração gratuitamente por aí? Né? Então, a gente tem sempre que pesar muito bem os custos que a gente vai impor sobre os nossos serviços, né? Pensando nisso, em evitar o mercantilismo, mas também sem desvalorizar o profissional que você é, porque você tem um conhecimento que não é qualquer um que tem, né? É uma parcela muito pequena da população que tem acesso ao conhecimento que vocês têm, acreditem nisso, tá? E aproveitem esse conhecimento que vocês estão adquirindo, porque não é todo mundo que tem acesso a isso, enfim. Então, a gente tem que equilibrar muito bem aí o que seria mercantilismo, o que seria cobrar demais nos nossos serviços e o que é digno, né? Valorizar o respeito mútuo entre os membros da classe, então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com a forma como a gente fala a respeito de outros colegas da nossa classe e até mesmo dos colegas de vocês, da família de vocês, dos amigos de vocês, né? A gente tem que cuidar muito com isso, tá? Exercer atividades que estejam no âmbito do seu conhecimento profissional. Então, isso aqui é bem interessante também, né? Eu não sou dermatologista, eu não sou oncologista, eu não sou cardiologista. Então, se eu tenho um colega, eu recebi um cliente ali, e o meu paciente, ele tá com um problema cardíaco que não é bem simples de ser tratado, será que eu devo tratar? Será que eu devo consultar? Usar, de repente, uma assessoria de outro médico veterinário para me auxiliar na resolução daquele caso? Ou eu devo encaminhar aquele paciente mesmo para outro médico veterinário que tem mais conhecimento a respeito do assunto, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Exercer as atividades, blá, blá, notificar enfermidades obrigatórias, né? Então, tem muitas doenças que são de notificação obrigatória. Eu trouxe aqui uma tabela que é bem simples, assim, que traz algumas das doenças de notificação obrigatória. Acho que a que a gente mais conhece... Opa, calma aí, meu mouse sumiu, voltou. Acho que a gente mais conhece essa daqui, né? A raiva. Né? Então, a raiva é uma doença de notificação obrigatória. Se a gente encontra um caso de raiva na sociedade, enfim, a gente tem que notificar, né? Porque é uma zoonose muito importante, é uma doença degradante, devastadora, uma vez que a pessoa está acometida, né? Então, a gente é de notificação obrigatória. Febre aftosa, né? Febre aftosa também tem um controle muito grande. A vacinação da febre aftosa vai acontecer esse ano, independente de coronavírus ou não, porque o nosso país, ele tem uma proteção sanitária muito grande em relação à produção de produtos de origem animal, principalmente a carne bovina, né? O Brasil é um dos maiores produtores, se não o maior produtor de carne bovina. Não sei se está ali junto com os Estados Unidos, atrás um pouco dos Estados Unidos. Então, a gente controla a febre aftosa nos animais com vacinação ainda, tentando aí chegar num estado de país livre de vacinação e da febre aftosa, né? Por quê? Porque para a gente exportar essa carne, ou para a gente utilizar essa carne, a gente precisa de um produto de qualidade, né? E a legislação protetiva dos outros países, ela impede muitas vezes, e de forma coerente, que produtos que estejam contaminados com determinados agentes patogênicos não entrem no país, porque vai levar a doença até esse país, né? Pode levar a doença até o país, tá? Então, aqui tem outras doenças que vocês vão aprender aí ao longo dos estudos de vocês dentro da medicina veterinária, tá? Que são de notificação obrigatória. Continuando, então, dos deveres do médico veterinário, denunciar práticas com animais sem a observância dos princípios éticos e procedimentos adequados, né? Então, a gente aqui entra na questão das práticas de ensino, pesquisa e extensão e testes que são realizados em animais. Esse animal está sendo tratado de forma adequada, o tratamento que está sendo feito a ele está causando dor.
existe uma justificativa para essa dor que está sendo causada no animal, né? Então aqui entra muito a questão dos conselhos de ética no uso de animais, né? Então na questão da pesquisa e do ensino dentro da universidade. Então todas as aulas que vocês assistirem que tem uso de animal, mesmo que seja para fazer palpação do animal, para a gente aferir temperatura, escutar o coração, para a gente fazer essas aulas, a gente precisa passar o projeto de aula no Comitê de Ética de Uso de Animais. Porque a gente tem que mostrar que, primeiro, vamos usar animal. Segundo, o que vamos fazer com o animal? Existe justificativa para essas manipulações, essas coisas que você vai fazer com o animal? Né? Então, a gente tem que passar pelo Comitê de Ética. Não utilizar dados estatísticos falsos. Isso pode parecer assim, né? Ai, da onde que isso acontece? Gente, acontece. Acontece muito, muito, muito mais comum do que a gente imagina, tá? Então, assim, da mesma forma que existem fake news por aí, existe muito pesquisador inconsequente fazendo publicação de artigo científico com dados falsificados, com dados bolados, para dar o resultado que ele quer. Por quê? Porque por trás desse pesquisador existe uma agência, uma empresa fomentando as pesquisas dele. E aí ele vai lá, coloca os dados do jeitinho que a empresa quer para poder vender melhor o produto daquela empresa, e aí publica, como se aquilo fosse verdade. Acontece e acontece muito, tá? Tanto que tem muitas revistas que ainda têm o devido cuidado de colocar lá no final dos artigos científicos, tem uma parte que fala assim, existe conflitos de interesse nesse artigo? O que é conflito de interesse? É isso, eu estou falando de um antibiótico desenvolvido recentemente. Não, o antibiótico é péssimo, mas enfim. O antibiótico foi um exemplo que não foi bom, porque antibióticos demoram muito para ser desenvolvidos, né? Mas tá bom, vamos imaginar. Foi gerado lá um antibiótico, um produto que trata determinada infecção de uma forma muito rápida, e aí eu publico esse artigo falando bem isso que a empresa quer. Daí lá nos conflitos de interesse eu coloco, não existem conflitos de interesse, mas quem financia a minha pesquisa por trás é essa empresa. É óbvio que existe conflito de interesse. É óbvio que você tem que escrever ali nessa parte. A empresa que fomenta essa pesquisa é essa empresa aqui, fornecedora do produto parará, parará, parará. Declaro que sim, existe conflito de interesse, né? E aí a gente tem que analisar com muito cuidado, muita cautela esses dados, né? Então, obviamente, os revisores da revista vão olhar esses dados com cautela, vão pedir para outros pesquisadores confirmarem os dados que estão sendo apresentados naquele artigo, tá? Realizar eutanásia em casos justificáveis. Aqui entra, né, muito uma discussão muito ampla a respeito de uma filosofia, né? Então, o que é justificável? Quando está sendo justificado a gente sacrificar um animal? Sacrificar não, eutanasiar, né? Sacrifício é diferente, eu de eutanásia. Sacrifício normalmente está associado com uma ideologia religiosa, né? Então, eu estou sacrificando esse animal para pedir alguma coisa aos deuses, blá, 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 né? Então, isso é sacrifício, então tem aí um cunho místico envolvido. Mas em casos de eutanásia, né? Então, quando é justificável tratar de eutanásia? E aí existem legislações que discutem isso e a gente vai abordar isso mais adiante. Comunicar o CRMV de forma fundamentada, fatos de infração ao Código de Ética, beleza? Esse é o nosso dever, a gente já falou a respeito disso. Comunicar falhas das instituições aonde trabalhe. Então, se essa instituição não fornece a você o que é necessário para você executar o seu trabalho de forma adequada, você deve denunciar essa empresa, né? E aqui a gente tem novamente um conflito de interesse, não é mesmo? Enfim, mas devemos fazer isso, tá? Então, para encerrar essa aula, trago aqui para vocês, né, uma colocação do Gandhi, que ele fala assim: a grandeza de uma nação e seu progresso moral se pode julgar de acordo com a maneira com que se trata seus animais. E aí? Qual que é o nosso nível de progressão moral? Né? Fica aí, então, uma provocação para vocês. Acho que essa aula foi bem provocativa, né? Mas o código de ética, tem que ser assim mesmo, tá bom? Então, pessoal, era isso por hoje. Fiquem com Deus, fiquem bem, lavem as mãos, cuidem das pessoas que estão perto de vocês, não saiam de casa sem necessidade.
cuidado com esse vírus aí para a gente conseguir fazer o achatamento dessa curva e fazer com que os nossos profissionais de saúde que estão lá nos hospitais consigam atender toda a população que vai necessitar de ser internada e de utilizar leitos de UTI, que não existe para todo mundo. Então, vamos evitar a transmissão desse coronavírus. Ok? Um beijo e bons estudos para vocês.